Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do versículo 6 e 7. É uma leitura curta hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Versículos 6 e 7 diz assim a palavra de Deus: Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nós estamos na nossa série Bom Menino, o verdadeiro presente. Para você que não esteve aqui nos episódios anteriores, eu quero te relembrar um pouco do que nós já vimos, antes de adentrarmos aquilo que vamos entender e aprender que a palavra de Deus expõe através destes versículos. Nosso desafio nessa série era mostrar para você que na verdade o Natal não é o bom velhinho, o Natal é o bom menino, Jesus Cristo, o nascimento de Jesus, e que o Natal não é apenas mais um feriado prolongado, que é gostoso se reunir em família e comer guloseimas maravilhosas, né? Hoje mesmo estava almoçando e falei para minha querida mãe, depois fui fazer um batizado em Aratuba, falei assim: nossa mãe, que saudade desse doce que nós estávamos comendo, que é uma gelatina quadriculada. Ela falou: é verdade, faz tempo que eu não faço, né? Eu falei assim: mas todo Natal a senhora fazia, e eu espero que esse Natal ela faça para eu poder comer. Mas é muito gostoso, mas o Natal é muito mais do que isso. E no primeiro momento, no primeiro encontro que tivemos, a gente aprendeu um pouco mais com os magos que vieram de longe para adorar o Senhor. E eles adoraram o menino, por quem ele era e não por que ele poderia oferecer. Mas para que eles pudessem adorar a Jesus, eles tiveram que renunciar tudo, tiveram que enfrentar dificuldades, e aí sim, ali poderem prostrar ali diante do menino Jesus, que nem falava direito, que ainda carecia dos cuidados de sua mãe, que ainda não havia feito milagre, mas eles estavam adorando a Jesus por quem ele era, porque eles entendiam que era o Messias que havia nascido naquele lugar. Depois conversei com vocês na semana passada, o Eis-me Aqui de Maria, né? Quando todas as vezes que nós lemos a história, e aí a gente fantasia na nossa cabeça às vezes a situação de que legal, Maria foi agraciada, e realmente ela foi uma pessoa agraciada por carregar o Salvador, mas você imagina só o susto, o medo que ela passou, porque naquele tempo alguém que aparecera grávida enquanto estava noiva, que era o caso de Maria, ela ia enfrentar dificuldades, preconceito. O seu noivo, que não tinha contato com ela, não tinha tido relação sexual com ela, assustou também José, tanto é que o anjo teve que em forma de sonho aparecer para ele e falar assim: ó, fica tranquilo, o que a sua noiva tem é obra do Espírito Santo. E aí, depois de ela entender todo aquele cenário, ela responde aqui, no versículo final da minha pregação no domingo passado, foi: eis-me aqui, eu sou tua serva, faz o que o Senhor quiser de mim. Ela entendeu realmente a maravilha do Natal, que é se prostrar a criança e dizer assim: realmente eu estou aqui para o que o Senhor quer, e entendo que o plano da encarnação, num tempo e no espaço, eu fui agraciada, e agora eu vou poder carregar no meu ventre o Salvador. Então não importa o que vai vir, porque eu sei que o Senhor está na frente, o Senhor é quem vai me guiar, o Senhor é quem vai cuidar de mim, e vai assim, então, mostrar aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu quero fazer algumas considerações rápidas. Um breve relato de Lucas do nascimento de Jesus enfatiza algumas coisas. Essas coisas são 3 coisas. A situação política mostra o motivo pelo qual Jesus nasceu em Belém. 2. A conexão entre Belém e Davi, para mostrar que Jesus era qualificado como Messias. A origem humilde de Jesus, e assim introduziu os temas de identificação de Jesus com os pobres e sua rejeição. E esses pobres aqui não é financeiramente falando, mas os pobres como nós, eu e você, nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não temos nada a oferecer a Cristo. Nós não temos nada de bom para falar assim: eu sou alguma coisa.
mas por misericórdia a sua graça nos alcança, e aí sim agora nós deixamos de estar mortos nos nossos delitos e pecados e temos vida. É interessante que no Evangelho de Lucas fica muito claro que ele quer deixar bem ciente todos os leitores a situação da qual estava acontecendo. Por que isso? Porque havia algumas profecias. Para que a criança que nascera fosse realmente Jesus Cristo, o Messias, ele precisava vir da onde? De Belém, nascer em Belém e da casa de Davi. Então, ele era da tribo de Judá, da casa de Davi, e tinha que nascer em Belém. Olha só para você ver como que é interessante. Tinham-se as profecias do Antigo Testamento, mas tinham algumas características que tinham que acontecer. E aqui a gente vê alguns versículos anteriores a esses dois versículos que eu li, que o imperador pediu para que tivesse ali convocado a população do império para fazer um recenseamento, saber exatamente quanto que as pessoas, elas ganhavam. Por quê? Para poder cobrar impostos e para fazer o quê? Também ter uma noção da natalidade, de quantos homens, quantas mulheres tinham naquele momento. Mas para que isso acontecesse, o que tinha que fazer? Tinha que se recensear, ia ter que se alistar, de uma maneira mais fácil para a gente entender, na cidade de origem. Então, por exemplo, eu nasci em São Paulo, no Hospital Santa Joana, então eu teria que fazer o quê? Eu teria que me alistar em São Paulo. Para mim está fácil, eu estou ao metrô de São Paulo, um trem na verdade de São Paulo. Então para mim seria um pouco menos complicado. Mas José, noivo de Maria, precisava ir para Belém. E é interessante isso, porque tudo isso estava na profecia. Os acontecimentos estavam na profecia. E ele, tanto José quanto Maria, vinham da casa de Davi. Então, digamos que estavam ali agora tendo o desfecho de uma profecia se cumprindo, e a maior profecia, que era a encarnação do próprio Deus aqui na terra. E aí, eu gostaria de fazer você refletir comigo algumas coisas. Não sei se você já parou para pensar e entender. Eu não sou muito fã de filmes de herói, não sou, mas conheço alguns. Para que você saiba, o único herói que eu gosto mesmo, que pode dizer assim, eu tenho um apreço por esse herói, é o Homem-Aranha. Porque quando eu era criança, eu achava que realmente podia acontecer aquilo, eu ser picado por uma aranha, e agora sim, eu ter poderes maravilhosos e poder salvar o mundo. Mas se você parar e pensar, toda a história de herói tem o quê? Tem um enredo, e um enredo muito conhecido, né? Temos alguns experts aqui na igreja, né? O Tainan, Larissa, o Luiz, gostam muito, né, de filmes de herói. Eu não sou expert, mas eu sei que o enredo basicamente é o quê? Está um caos, e agora aparece, surge o quê? Um salvador, alguém, um herói que vai agora mudar a história, a situação. E o que isso tem a ver com Jesus? É igualzinho, só que tem uma diferença muito grande. Ele é o verdadeiro herói, ele realmente veio para tirar o mundo de um caos, e muito mais do que isso, ele veio para cumprir a profecia. Então os heróis, eles surgem de algumas maneiras um tanto quanto diferentes, mas o nosso herói, que é Cristo Jesus, quando ele se encarna, ele vem cumprindo a profecia feita no Antigo Testamento. Eu tenho algumas perguntas para fazer para os irmãos antes de nós conversarmos e falarmos sobre o nosso tema. Há lugar para esse herói na sua vida? Há lugar na sua vida para Jesus do Natal? Seu coração é dele? Ele é o amado da sua alma? Você já se refugiou nele e o recebeu como seu Salvador? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque a gente vive num dia tão corrido, o dia a dia nosso é tão corrido, mas é tão corrido, né? E acorda cedo e faz isso, e pega trem, e vai para o trabalho, e volta para o trabalho. Aqueles que estão ficando um pouquinho mais cheios, assim como eu que casei esse ano, tem que correr para a academia, tem que fazer isso, e faz aquilo outro, e chega em casa, vão fazer devocional, a vida é corrida. Mas será que tem lugar, tem espaço para essa criança? Tem espaço para o Messias, para o verdadeiro Natal? Há lugar para o verdadeiro herói na sua vida? E o tema dessa noite, eu quero conversar com os irmãos, é: não havia lugar. Não havia lugar. Olhando para a história, o grande herói que agora estava nascendo, que poderia propiciar agora a salvação do mundo inteiro,
eficaz, né, ali, suficiente só para aqueles que são eleitos, mas aquele que poderia agora encarnado, o próprio Deus, dar a vida eterna pelo seu sacrifício que ainda conseguiria e ainda aconteceria adiante, porque não tem como nós desvincularmos uma coisa da outra. O nascimento de Cristo Jesus com o seu ministério, com a sua morte e ressurreição, porque o nascimento faz parte do quê? Da encarnação, para que acontecesse aquilo que era prometido. Então são duas datas que nós como cristãos não podemos deixar passar batido e desapercebido e não nos avaliarmos. Por exemplo, o Natal, que é o nascimento. Então se não tem nascimento, não tem ser humano. Eu só estou aqui falando a vocês porque um dia eu nasci, dia 2 de dezembro de 1991. Não precisa fazer conta, são 28 anos. Estou novinho ainda. E aí o que acontece? O que acontece? Não tem como nós olharmos para o nascimento de Jesus e não pensarmos em todo o seu trajeto, em todo o seu plano, em todas as profecias que iriam se cumprir. Então, Natal e Páscoa para o cristão tem que ser feriados que realmente trazem um refletir na nossa cabeça, nos nossos feitos e na nossa memória. Mas por que não havia lugar? Como eu expliquei o contexto, eles estavam indo se alistar, então você imagina o caos que estava a cidade. E meio ao caos, cidades lotadas, hotéis lotados, né? Eu não sei você, mas eu já tive a oportunidade de passar algumas viradas de anos na praia. E é tudo lotado. Você vai no mercado, é fila. Você vai sacar um dinheiro, é fila. Você está lá, você alugou um apartamento, ou você tem um apartamento que é seu, de repente acaba a água, porque é muita gente usando, porque a cidade não comporta aquele tanto de pessoa. E no alistamento foi mais ou menos isso. José e Maria, ela já estava grávida, já tinha acontecido que ela tinha se assustado, como preguei semana passada, e agora ela disse, eis-me aqui. José entendeu que era plano de Deus, e agora acompanhando ela, levou-a junto, passando por dificuldades, porque ele precisava se alistar, cumprir o seu dever civil. Só que estava tudo lotado. Imagina aí, final de ano, Guarujá. Eu já fui e não volto mais. Teve uma vez que eu fiquei quase 13 horas dentro do carro para mim, de Guarujá até Indaiatuba, que é perto de Campinas. Uma viagem de 3 horas, eu fiz em 12. Estava cheio de gente, lotado. Mas era o Messias que estava ali na barriga da Maria. E a primeira coisa, do versículo 6, que eu quero trazer para você é: a profecia se cumprira, a hora era chegada. O versículo 6 vai deixar muito claro isso. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias. O que esse versículo está querendo dizer é simples. Chegou a hora de Jesus nascer. Deu as 30 e... quantas semanas? 34? 38? 38 semanas mais ou menos. Estava na hora do menino sair. Alguns nascem com 33, 34, 35. Outros nascem um pouco menos ainda. Aí tem que ficar um tempo ali. Mas o natural é 38 semanas, né? Eu recebi uns sussurros aí, 38 semanas. Então, estava na hora. Estava dando tempo. Só que o que aconteceu? Não tinha lugar. E aí, para que se cumprisse a profecia, e lá em Miqueias 5:2, se você não conseguir ler aqui, acompanhe na sua Bíblia. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia estava se cumprindo. Jesus Cristo estava quase se encarnando. Maria estava quase dando a luz. Ele fora prometido. E só para que você entenda, do Velho para o Novo Testamento tem um período interbíblico mais ou menos de 400 anos. 400 anos do Velho para o Novo começar a ser escrito. Isso quer dizer que algumas profecias demoraram ali anos e anos e anos e anos para se cumprir. Eu estou com 28, como eu já citei aqui nessa pregação, e eu fico imaginando profecia que há 100, 200 anos atrás foi feita e agora se cumprindo.
Quantos não ficaram pelo caminho dizendo, essa profecia não vai existir? Mas muitos se apegaram e disseram, realmente, um dia Deus, o Criador de todas as coisas, enviará o seu Filho Jesus, que sempre existiu, o Verbo, irá se encarnar, se fazer homem, se humilhar para que eu possa ter vida. E muitas pessoas creram nisso. O que isso significa é que eles passaram por momentos de solidão, pobreza e rejeição. Ao contrário do esperado, o rei dos judeus veio sem nenhuma majestade. Eu gosto muito de futebol, acho que todo mundo sabe disso, eu nunca escondi isso de ninguém, e sou torcedor de um time que não anda muito bem, e que a piada de todo mundo hoje é: o São Paulo Futebol Clube comemora a contratação grande, porque ele comemora título. E a última grande contratação foi do Daniel Alves, lateral direito, que, nossa, ele joga muito bem, ele jogou no Barcelona, jogou no Paris Saint-Germain, jogou na Juventus, um craque de bola. E quando um cara desse chega, um cara que já tem uma história, um nome, chegou num clube brasileiro, o que fizeram? Uma grande apresentação para ele. Só foi isso também, porque até agora ele não ganhou nada. Lotaram o Morumbi, fizeram marketing, ganharam dinheiro com ingresso, e ele, tudo aquele negócio, ele foi, pegou o microfone, falou que ele é um São Paulino desde que agora ele é São Paulino, segundo ele, né? Que eu sou torcedor, vocês estão contratando apenas um jogador, vocês estão contratando um torcedor, e foi aquele negócio majestoso. O que todo mundo esperava era o quê? Vai vir o Messias, o rei de todos. Como que tem que ser? Um negócio grandioso, uma festa maravilhosa, coroar ele, falar, não, é esse é o rei. Só que ao contrário de tudo isso, ele veio totalmente de uma forma diferente. No versículo 7, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura. Uma manjedoura, um lugar onde animais estão em contato o tempo inteiro. Só para que você se familiarize, por que aconteceu isso? Estava tudo lotado. E antigamente as casas de Israel, as casas daquele tempo, naturalmente, como é que elas eram? Uma casa, e um puxadinho da casa era onde os animais ficavam. Por quê? Porque naquela época não tinha os mercados que tem hoje, que a gente vai, eu quero leite, então eu vou lá no mercado e compro leite. Eu quero pão, vou lá e compro. Eu quero... Não, era tudo ali feito perto de casa, de alguma maneira, para poder se sustentar. Então eles faziam a par da casa para os animais que eles tinham, né? Talvez não estamos falando de pessoas que eram grandes fazendeiros, né? Pensando em Abraão, que tinha grandes terras assim. Não, mas eles tinham ali para o seu sustento. E o único lugar que sobrou, digamos assim, para que José e Maria pudessem descansar e ela dar a luz ao seu filho, foi um lugar desse. E essa parte de estar enfaixou em panos, o que está querendo dizer aqui é o seguinte: ele era frágil, ele precisava dos cuidados humanos, ele estava com frio. Quando ela deu a luz a Jesus, ele veio cheio de sangue. Hoje não se faz mais muito isso, até onde eu sei, mas antigamente se gravava o parto, né? E lá em casa tinha uma brincadeira muito triste, eu não gostava dessa brincadeira, porque a minha irmã tem um parto gravado, e o médico que fez o meu parto não deixou gravar o meu parto. Então a minha irmã sempre me zoava, falava que ela era mais queridinha porque tinha gravação do parto dela, e meu pai e minha mãe não quis gravar o meu parto, porque ela era mais importante. E um dia, meu pai colocou a fita VHS, quem lembra disso, né? Para eu ver o parto da minha irmã. Eu só fui perceber que era um ser, depois que já tinha limpado, já tinha tirado tanto de sangue, e aí colocaram para minha mãe dar um chamego nela. Minha mãe, mais atordoada que estava, coitada, por causa da anestesia, olhou para cima, deu um beijo nela, ela chorando. E eu fico pensando, Jesus veio assim. Ele estava ali, envolto de pano, porque ele tinha acabado de nascer. Muito possivelmente, talvez, Maria preocupada, porque sua mãe,
estava ali num lugar que não era um lugar apropriado para isso, não era uma casa feita para isso, se preocupando com a saúde do seu filho. Então ela coloca ele em panos e fala assim: preciso cuidar dele, aquecê-lo, ele é frágil. Então, em contrapartida de majestade, de nascer num palácio, com várias parteiras e coisas desse tipo, e logo que ele saísse da barriga já fosse para um mini spa, digamos assim, foi sua própria mãe que o enfaixou em panos. Por que será isso? E aí a gente pode ver lá em Isaías 53, capítulo 3, que vai dizer assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Eu não sei se você tem a imagem na sua cabeça de um Jesus, cabelo comprido, uma barba ajeitada e olhos azuis, que muitas literaturas vão trazer Jesus assim, né? Eu sempre tive essa caricatura de Jesus até os meus 10, 11 anos, porque a Bíblia ilustrada que eu tinha, Jesus era assim, a revistinha da IBD, Jesus era assim, e eu ficava falando assim: nossa, Jesus é bonito, né? Mas sabe o que a Bíblia diz? Que além de ele não ser belo de aparência, ele era um homem de dores, ele tinha uma aparência de sofrimento, de sofrido. Você já viu a expressão de alguém com dor? Eu já, porque eu já passei dor, já vi uma pessoa passando dor. Não é uma expressão, é uma expressão de dor, que ela está passando uma situação difícil, quando alguém está muito triste. E Jesus, desde seu nascimento, ele foi rejeitado pelos judeus, pelos seus. Depois nós podemos dizer que ele viu o que era padecer, e Isaías diz isso como um homem de quem esconde o rosto, dizendo assim: as pessoas, ao invés de abraçá-lo, as pessoas não queriam, estavam longe, não davam a importância que deveriam dar a ele. E é difícil isso. Quem não gosta de ser aceito onde está, de ser ouvido? Mas ele precisava passar por tudo isso, porque ele iria carregar o meu e o seu pecado na cruz. E entro no ponto do qual deu o título para essa pregação: não havia lugar. Quando Deus, na sua eternidade, ele fez esse plano, ele planejou tudo, ele fez questão que fosse assim, porque mostrar que aquele menino não tinha lugar para nascer é mostrar que o coração pecaminoso, o coração daqueles que não aceitaram Jesus Cristo, e até daqueles que já aceitaram Jesus Cristo, muitas vezes é tomado por tantas outras coisas e colocam o Messias de lado. Não havia lugar, estavam ocupados demais com outras coisas para priorizar um lugar para uma mulher grávida dar à luz. A gente sempre reclama, quando você liga a televisão, no jornal, uma das maiores críticas ao governo, fora a corrupção, é o quê? O sistema de saúde do nosso país é uma vergonha. É uma das críticas que se faz ao governo. E aí, algumas reportagens, a gente vê macas e mais macas jogadas no meio do nada, onde não tem realmente um lugar para aquela pessoa ficar. Mas eu fico pensando, eles não se preocuparam, ninguém se preocupou a ponto de falar assim: ó, tudo bem, eu e minha esposa, nós não estamos, ela não está grávida, ela não está doente, você está grávida, fica com o quarto um pouquinho melhor, eu vou lá para onde você vai, o único lugar que você arruma. Não teve um que disse assim: viu, você está grávida, está quase dando a luz, quantas semanas? 38 pela madrugada, peraí, vamos para lá, vou arrumar um lugar bom para você. Não teve uma pessoa que se preocupou nesse ponto. Sabe por quê? Porque continua não havendo lugares nos nossos corações para o Messias, para o Salvador, para a pequena criança que nascera. Nós estamos preocupados demais com tantas e tantas coisas. Sabe por que eu e você estamos preocupados?
com a conta do banco, nós estamos preocupados com o nosso casamento, estamos muito preocupados com o nosso trabalho, estamos muito preocupados, você que é pai, mãe, com os nossos filhos, estamos muito preocupados se a gente vai conseguir trocar de carro ano que vem ou não, estamos muito preocupados se eu vou conseguir fazer a viagem dos meus sonhos ou não, estamos muito preocupados em tantas coisas. Felipe, mas algumas coisas que você falou são coisas que são pertinentes, tudo bem, mas a gente começa a colocar o significado, nosso significado em Cristo começa a ser deturpado, sabe por quê? Porque começa a ter lugar para tantas outras coisas, e para o menino não tem mais lugar. E aí a gente vai colocando tantas coisas no lugar de Deus, e a Bíblia vai dizer que onde está o seu coração, aí está também o seu tesouro. Isso significa que o que te mais faz falta, aquilo que mais você gosta, é o seu Deus. Será que tem havido lugar para essa criança? Para o Salvador do mundo, Messias? Era o maior acontecimento do mundo acontecendo. E ninguém deu lugar. Ninguém. Mas isso era o próprio Deus, Pai, Criador de todas as coisas, mostrando que, apesar de Ele dar o seu presente, que era o seu filho, o coração duro, pecaminoso, Ele por si só ele nunca escolheria Ele. Ele nunca escolheria Deus. Ele não consegue enxergar o acontecimento que é o Messias chegando. Tanto é que depois nós vamos ver que os anjos cantam, os anjos percebem e veem e podem ali desfrutar e cantar pela maravilha que ocorrera. Os magos seguiram a estrela, como assim preguei na primeira sermão sobre essa série. Os pastores, por que os pastores? Uma classe rejeitada da época, para mostrar que não é por mérito, não é porque eu sou cheiroso ou não, não é porque eu sou bonito na concepção de um ou não, não é porque eu tenho conta no banco ou não, não é porque eu tenho o carro do ano ou não, é porque Cristo teve misericórdia, é porque Cristo veio, se encarnou, viveu, não pecou, cumpriu a lei em si próprio, derramou sangue precioso para que eu e você tivéssemos vida. Lá em João capítulo 1, versículo 10 e 11 vai dizer: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado, não havia lugar para ele. E o versículo 7 fica claro: não havia lugar para eles na hospedaria, não havia lugar para eles ficarem, todos os hotéis lotados, e ninguém olha para aquela mulher grávida e fala assim: eu vou dar um jeito, ó, tem isso aqui, você quer? Top. Segundo Coríntios 4:4 vai dizer assim: nos quais o Deus, e o Deus aí está como? Em letra minúscula. Então nós não estamos falando de Deus, o Criador de todas as coisas, estamos falando de quem? De Satanás. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, não se assuste com isso. Vai continuar não havendo lugar no coração de muitas pessoas para o Salvador. A gente vai falar dessa graça maravilhosa que cativa e nos faz apaixonar diariamente por aquele que nos salvou, todos os dias. Eu agora sou mais apaixonado por Cristo. Por quê? Porque eu fui tirado da cegueira espiritual. Mas muitas vezes nós vamos falar dessa grande feita, dessa grande maravilha. O menino veio e se encarnou. E vão olhar e falar assim: não, mas para mim não tem lugar para isso. Porque o Deus deste século, ele cega o coração daqueles que são incrédulos, daqueles que não são escolhidos para a salvação. Tanto é que muitas vezes o apóstolo Paulo vai falar e vai mostrar que os judeus, eles se apegavam muito mais ao exterior
do que ao próprio Cristo. Eles estavam preocupados com rituais. Muitos judeus diziam que o apóstolo Paulo estava pregando blasfêmia. Sabe por quê? Porque o Saulo, que depois se torna Paulo, ele perseguiu os cristãos também, porque ele era um conhecedor da lei. Foi circuncidado ao 8º dia. Foi doutrinado aos pés de Gamaliel. Falou assim: esse cara, esse é um judeu bom. Esse aí é daqui para o céu. E aí o que ele fazia? Ele perseguia os cristãos, falando assim: vocês estão pregando blasfêmia, porque o que nascerem se diz Jesus, que morreu na cruz, não é o Salvador, não é o Messias prometido. Até o momento que ali no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e diz assim: Saulo, por que você me persegue? Por quê? E ali se caem ali as escamas dos olhos de Paulo, e agora ele pode dizer que realmente ele entendeu que Cristo Jesus era o Messias prometido. Então significa que muitas vezes a gente vai falar deste Jesus com muito entusiasmo, e as pessoas não vão ter espaço para ele. Mas o que nós temos que, como cristãos, é entender se nós temos dado o verdadeiro espaço que temos que dar ao nosso Salvador. Porque na verdade não é nós que temos que dar o espaço, na verdade nós temos que dar tudo a Deus. Nós temos que dar tudo, porque tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Qual é a importância que você tem dado para esse menino? Qual é a fatia do bolo que o Natal tem na sua vida? Para as pessoas não haver lugar, e para muitas não continuar não havendo, mas para nós cristãos, ele tem que ser a prioridade. Ele tem que ter lugar em tudo. Como diz aí fora, ele tem que estar de camarote e estar na direção de tudo. De tudo. Vou comprar um carro novo. Senhor, me direciona, é o Senhor que sabe. Estou pensando em mudar de emprego. Não, mas o emprego, a vida secular, já sei. Vamos dividir as coisas, né? De semana sou eu quem mando. Sábado, se tem programação da igreja, eu já deixo Deus mandar um pouquinho, porque daí eu tenho que mostrar que eu sou um crente. Domingão, aí Deus que manda. Mas no resto dos dias, deixa que eu dou uma comandada aqui. Não tem muito lugar para o Senhor. O Senhor é de sábado e domingo. Semana sou eu. Deixa que eu faço. Deixa que eu lido. É do meu jeitinho. E aí sabe o que acontece? A gente coloca o nosso eu no lugar de Cristo. E aí nós temos um problema. Porque nós vamos o quê? Tirar Jesus de onde ele tem que estar. Ele tem que estar na centralidade da sua vida. Só tem um lugar que ele tem que estar. É na centralidade da sua vida. Se ele não estiver aí, está acontecendo igual aconteceu há quase 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Não havia lugar para o Salvador. Concluo então com o dizer de William, que diz assim: não foi porque o hospedeiro fosse cruel ou não hospitaleiro, mas porque a estalagem já estava cheia. Assim também há corações que nunca recebem a Cristo, e isso não porque odeiam definitivamente, mas simplesmente porque esses corações já estão ocupados por pensamentos de riquezas, horas, prestígios, prazeres, negócios e etc. Quem não tem lugar para Jesus, não tem tempo para refletir sobre sua vontade, nem desejos de deixar seu caminho para fazer o que lhe agrada. Então esse papo de eu gosto de Deus, eu amo a Deus, eu busco a Deus do meu jeito, isso é papo de incrédulo, de gente que não ama a Deus. Porque você tem que fazer o que Deus espera que você faça e coloque Ele onde Ele quer estar na sua vida. Sabe onde Ele quer estar? No centro, guiando, no senhorio da sua vida. Tem muitas pessoas que aceitam Jesus Cristo como Salvador, mas não como Senhor, não querem que Ele mande na vida realmente, não quer seguir aquilo que Ele tem para você. Quando me casei com a minha querida esposa, e vamos fazer 8 meses, hein, meu amor? Assumir alguns compromissos, ser fiel até a morte, até enquanto Deus me conservar com vida.
cuidar dela, amar, respeitar. E por muitas vezes, vamos dizer na maioria das vezes, vou ter que abrir mão porque a amo. Com Cristo tem que ser mais ainda, abrir mais mão ainda de quem eu sou. Eu tenho que olhar e falar assim, peraí, é Ele quem manda, não sou eu. Tem muita gente com o coração cheio de outras coisas. E o triste é que tem pessoas que estão assentadas aqui, que confessam a Cristo Jesus como Salvador, e têm colocado tantas outras coisas no lugar de Cristo. Estamos terminando um ano de 2019, um ano um tanto quanto turbulento. Muitas pessoas morreram, famosos, não famosos, foi um negócio, muitas tragédias. Mas estamos aqui, na casa de Deus. Como vai ser ano que vem? O que esse Natal vai fazer de diferença na sua vida? Vai fazer você repensar realmente quem é o menino Jesus? O que ele tem que transformar na sua vida? O que é necessário para que você tire você e coloque Deus no centro da sua vida? Não porque eles odiavam definitivamente, mas simplesmente porque esses corações já estavam ocupados por pensamentos de riquezas, horas, prestígios, prazeres, negócios, etc. Com que o seu coração está preocupado hoje? E pensando nas perguntas que comecei a pregação, quero que você reflita. Há lugar na sua vida para o Jesus do Natal? Seu coração já é dele realmente? Ele é o amado da sua alma. Será mesmo que ele é? Você já se refugiou verdadeiramente nele e o recebeu como Salvador? Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu não sei como está a sua hospitalidade para o Messias. Eu não sei se você precisa reconhecê-lo verdadeiramente. Se você ainda nunca o reconheceu, você nunca o convidou, falou assim: Senhor, eu entendi que eu sou pecador, eu preciso da Tua graça, eu preciso que o Senhor me regenere, eu preciso que o Senhor realmente me transforme, abrindo e dando espaço ao Salvador da sua vida. Ou talvez você já fez isso em algum momento da sua vida, já assumiu esse compromisso e deu lugar ao Messias, mas ao decorrer dos dias, esse lugar foi se tomando por outras coisas. Hoje é dia de você, nós vamos daqui a pouco à mesa do Senhor, a mesa do sacramento da Santa Ceia, que é o relembrar a festa de nós olharmos para o pão e para o cálice, anunciando assim a morte do Senhor até que Ele venha, lembrando que nos nossos corações há lugar, e o lugar dele é primazia, porque eu entendi que Ele morreu, derramou sangue precioso, e por isso eu tenho vida e vida em abundância. Não é mais uma ceia apenas, é a Santa Ceia, porque entendo isso todas as vezes que eu participo disso, deste momento em que Cristo se faz espiritualmente presente, e que seja assim também no nosso Natal. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, porque mesmo sem nós merecermos, mesmo depois de ver tudo que o Senhor enfrentou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, obrigado porque mesmo o Senhor sendo rejeitado, o Senhor cumpriu o seu propósito por amor. O que segurou o Senhor naquela cruz, o que fez o Senhor encarnar, nascer ali da Virgem Maria, numa manjedoura, onde não havia lugar para o Senhor, veio humildemente, porque se fez homem, se humilhou para que nós tivéssemos vida. Obrigado porque o Senhor foi fiel ao propósito de Deus Pai, foi até o fim, morte de cruz, Pai. Que realmente nós entendamos o lugar que o Senhor tem na nossa vida, que o Senhor tem que ser o Senhor, o Cristo da nossa vida, Pai. Que o verdadeiro super-herói de tudo, que pode realmente mudar a história, Pai, é o Senhor. E que realmente nós possamos entender que as coisas da vida do cotidiano, Pai, elas têm o seu grau de importância, mas o lugar no nosso coração tem que ser exclusivo do Senhor, porque decorrente a isso nós vamos viver uma vida que te glorifica, entendendo aquilo que nós estamos aqui, a missão que nós temos como os teus filhos, Pai.
Então que realmente nós possamos, neste Natal, reconhecer o menino Jesus como deve ser reconhecido. Obrigado pela exposição da tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem guiado essa igreja, abençoe a vida de cada um aqui e que realmente nós possamos ser a diferença na nossa cidade. É isso que eu oro e agradeço. E obrigado porque um dia, Pai, pela tua misericórdia, o Senhor me auxiliou, me tocou com o teu Santo Espírito, me convenceu, fazendo com que o meu coração se abrisse e desse lugar ao Senhor. E que todos os dias da minha vida, Pai, e dos meus irmãos aqui, que a gente cada vez mais entenda que somos apenas servos dependentes do Senhor, amando o Senhor de todo o coração. É isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.